I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo Geek Velho voltando com mais um vídeo. E eu sou meio masoquista, mas eu tento também, na medida do possível, ser justo. Então, o que eu fiz? Eu assisti novamente os 5 episódios do He-Man. Por quê? Porque eu assisti os 5 no meio da madrugada, e aí aquelas coisas foram me dando raiva e tudo mais. E quando eu fiz o vídeo, foi aquele vídeo no calor do momento e tudo mais. Então o que eu resolvi fazer? Eu falei assim, não, vou assistir de novo e vou fazer um vídeo tentando analisar as coisas de forma mais... tentar ser um pouco mais imparcial, menos emotivo. E realmente, o desenho mudou nessa segunda vez que eu assisti, porém, eu encontrei mais motivos para ficar nervoso, porque aí você nota algumas sutilezas que antes você não tinha notado. E também melhora a sua visão em relação a alguns personagens. Por exemplo, a própria Teela. No geral, a Teela não é um mau personagem nessa série. Ela não é irritante, ela não é aquela coisa tipo, eu sou a melhor do mundo. Em compensação, a tal da Andra é. Todas as ideias dela são sensacionais, gente muito mais experiente não tem as ideias e ela aparece, ela brota, ela é mais ou menos uma Shuri da vida. Sabe aquele personagem, não chega no nível da Shuri que, dá até náusea, de tanto que ela é melhor que todo mundo, é melhor do mundo em tudo, mas ela é uma versão mais moderada da Shuri, e isso me irritou mais do que na primeira vez que eu assisti, porque eu não tinha dado muita atenção pra ela. Agora, em compensação, a Teela não é um personagem tão asqueroso. Tem uma coisa dela, daquela raiva de adolescente, porque nenhum adulto, por mais que você ficasse com raiva na hora, ia manter aquela raiva por anos, entendeu? Numa explosão de raiva eu entendo, ela renegar tudo, mas assim, menos, né? A menos que ela tenha 13 anos de idade, seja uma menininha de 13 anos de idade, ela não agiria daquela forma. Então, o personagem Teela, em relação à raiva dela, direcionada à magia, ao Adam e tudo mais, e ao próprio pai, é, assim, coisa de pessoas que têm idade emocional de uma criança de 13 anos de idade. Digo mais, 11 anos de idade. Então, nisso, pegou mais. Porém, ela não é aquele personagem super... não é uma rei da vida. Então ela tem esses dois lados, essas duas facetas. Não é uma personagem irritante, porém a raiva dela e esses sentimentos dela são injustificados naquele nível depois de tanto tempo. Pra quem tem inteligência emocional de um adulto. Principalmente direcionada pro próprio pai e tudo mais. E o Adam. E assim, nos últimos episódios, que ela mostra a raiva dela em relação ao Adam, o cara morreu e a mina tá com raiva. E assim... sabe, coisa de criança mesmo. Outra coisa que eu notei são os pequenos detalhes. Eles masculinizaram e assim, são detalhes que foram previamente elaborados. Isso aí não é do nada, não é sem querer. A masculinização da Teela e dos personagens femininos em geral, com aqueles braços extremamente musculosos. Aquilo já tinha me irritado, mas aí eu notei uma coisa. A Teela, no primeiro episódio, ela ainda é uma mulher feminina e tudo mais. A partir do momento que ela raspa o cabelo, aquele cabelo maldito, miserável, justiceiro social, só faltou ser laranja, ou rosa, ou azul, e põe aquela armadura, você vê que ela perde até os seios. Ela perde os traços de um corpo de uma mulher. Se você olhar, colocar a imagem dela e a imagem de um homem do lado, se você cortar a cabeça, a pessoa que assiste cortar a cabeça, ela não vai saber que aquilo é uma mulher. E isso em todas as mulheres, com exceção talvez da Maligna, mas mesmo assim na Maligna também. A escolha, o corpo, por exemplo, ele apesar de ser, como eu já disse antes, ele ser o alívio cômico na série dos anos 80, mesmo assim tinha uma certa tragédia no personagem. Tinha alguns episódios em que você ficava triste com o corpo ou pelo corpo. Você sentiu uma empatia com ele, pelos fracassos dele. Tem aquele episódio que ele conhece uma Gorpete, que foi um puta episódio triste e tudo mais. Então ele sempre teve um pouquinho de tragédia. E aí, isso também me deixou revoltado. Por quê? O corpo, ele se mantém, aí eles querem dar todo um ar trágico pra ele e uma morte de herói. Cara...
Assim, é um personagem muito querido, não haveria essa necessidade. Não haveria essa necessidade. Mas aí fizeram de propósito, pra matar o antigo, sabe? Outra atitude deliberada que eles fizeram no último episódio, no final. Sabe por que o esqueleto é mau? Porque nenhuma mina deu atenção pra ele. Aí sabe aquela coisa de incel? Na verdade, o esqueleto, ele é um incel. Porque, e assim, palavras do próprio esqueleto. Grotesco, meu. Assim, inacreditável até. E eu não tinha notado isso. Agora, vendo a segunda vez que eu notei. Ah, porque nenhuma mulher, eu nunca conheci uma mulher por causa de... Meu, que coisa ridícula, medíocre. Transformar o esqueleto num incel, cara. Então isso é deliberado. Isso foi pensado. Isso aí não foi sem querer. Não foi... Ah, não. É deliberado. Então você coloca tudo isso. Esqueleto, incel. As mulheres da série, de forma geral, masculinizadas não só pela musculatura, mas principalmente pelos trajes, onde tiram qualquer contorno feminino do corpo. E, meu, o cabelo da Tila é grotesco. A tal da Andra, super excelente, sou boa em tudo, melhor do que qualquer homem. E, meu, essas coisas que fizeram com que eu ficasse com mais raiva, apesar de ter diminuído a raiva em relação a outras coisas. Tudo isso poderia ter sido feito. Várias dessas coisas seriam premissas legais. Tipo o He-Man desaparecer com o esqueleto. Até aí, bacana. Só que ao invés de focar na Tila, poderiam focar nos personagens clássicos de forma geral. Ninguém desgosta da Tila. Ninguém que curtia a animação original desgosta da Tila. Eu tinha um boneco da Tila, caralho. Eu tinha um boneco da Tila. Então ninguém desgostava. Porra, seria muito mais legal, meu. Tila, o Mentor, o Gorpo. Putz, meu. E outros. Até pegar a Maligna, porque a Maligna, por incrível que pareça, é o melhor personagem. E o cliffhanger que terminou da Maligna indo pro lado do esqueleto, pode me cobrar. Pode me cobrar. Tá tão claro quanto água. Ela vai trair. Ela tá voltando com o esqueleto pra descobrir uma forma de salvar a Eterna e de tirar o poder dele. É tão óbvio o negócio que chega a ser patético e infantil. As premissas seriam bacanas. Não precisava matar o Adam 2 vezes. Mataram o Adam 2 vezes. Não precisava disso. Mesmo que ele seja curado depois, não há necessidade disso. Não encontrasse ele no final dessa primeira parte. Mas é aquela coisa. Os personagens trabalhando em conjunto, sem um líder, sem nada. Ampliando, inclusive, a mitologia desses. Se o Kevin Smith, como ele disse várias vezes, odiava o Gorpo, porque achava ele medíocre e tudo mais, podia criar um arco pro Gorpo. Um arco inteligente. Um arco orgânico. Que é uma palavra que eu adoro usar em relação à criação de histórias. O Gorpo poderia ir passo a passo, saindo daquele ser bobo, que faz tudo errado, focar um pouquinho mais na tragédia dele, na vida trágica dele, como foi focado no terceiro episódio, ou quarto episódio? Terceiro episódio. Fazer um arco para que ele se tornasse um mágico melhor. Seria do caralho. Mas não. Como ele tinha ódio do Gorpo, se livrou já do Gorpo. Porque ele tinha que colocar o Gorpo, porque senão, meu... Porra, não tem Gorpo na série. Então poderiam ter feito todas essas coisas, mas escolheram... Não. Escolheram transformar o esqueleto num incel, transformar a Tila num corpo masculino, e ter a inteligência emocional de uma criança de 13 anos... Escolheram a tal da Andra ser a super the best, a melhor de todos, a Capitão Marvel de Eternia, a Rei de Eternia, e escolheram deixar o Adam um ser tosco. E é isso que me deixa mais nervoso, é que ao mesmo tempo em que eles enalteceram, eles diminuem logo em seguida, porque um homem loiro não pode, pelo amor de Deus, um branco, um cara loiro, não pode ser uma pessoa... do bem, tem que ser no mínimo um trapalhão, um retardado. Achei legal, por exemplo, da parte dele ter, quando ele foi pro Valhalla de Eternia, ter escolhido ficar na forma de Adam, que era como ele se sentia. Só que o Adam se fingia de bufão, ele se fingia de trapalhão,
pra tirar qualquer dúvida em relação a ele ser o He-Man. Mas ele teve treinamento, ele não é nenhum idiota. Ele sabe se defender, ele não é aquele bufão que esse desenho fez com que ele parecesse. Então você cria um negócio legal, porque, não, ele na verdade sempre foi o Adam, mas em compensação ele sempre foi esse imbecil que você tá vendo, trapalhão, que precisa de gente protegendo ele o tempo inteiro. Entendeu? As formas com que eles fazem as coisas. Quando você vê o quadro completo, e ainda mais com raiva, você não nota isso. E eu notei melhor, obviamente, nessa segunda vez que eu assisti. E sabe o que é o mais legal do Adam? O Adam e o He-Man, e o Adam escolher a forma de Adam? É como o Super-Homem e o Clark Kent. O Super-Homem, ele é o Clark Kent. O Super-Homem é a fantasia dele, é o alter ego dele. O alter ego dele não é o Clark Kent, ele é o Clark Kent. Diferente do Batman. O Batman, ele é o Batman. O alter ego dele, a fantasia que ele usa, é o Bruce Wayne. Mas no âmago dele, ele é o Batman. E o Super-Homem, no âmago dele, ele é o Clark Kent. E o Adam seria isso. Seria como um Super-Homem. No âmago, ele é o Adam. E eu achei isso legal. Mas aí depois transforma ele num bufão. Em nenhum momento ele consegue se defender. Ele é patético. A decisão criativa de deixar o Adam com um corpo mais fraco que o do He-Man, eu entendo e até concordo. Por quê? No desenho original, a gente tem que lembrar que esses desenhos foram feitos para vender bonecos. E o boneco do He-Man e do Adam era o mesmo, só mudava a pintura. Então, porque senão eles teriam que fazer um outro molde e isso encarece. Então, por uma decisão puramente financeira, os dois têm o mesmo tipo físico. E por isso, no desenho, eles teriam que ter esse mesmo tipo físico. Eu entendo. Também concordo com uma opinião de que o Adam parece ser mais novo que a Teela, quando na verdade eles têm idades parecidas e são amigos de infância. Ele parece um adolescente, enquanto a Teela é uma mulher. A decisão de fazer com que o corpo dele fosse mais magro, ok. A decisão de fazer com que ele parecesse um moleque, não é ok. Então todas essas coisas fizeram, e detalhe, de novo, tudo isso é pensado. Isso não é por acaso. Isso é de propósito. Por quê? A pessoa que assiste e nunca assistiu He-Man na vida, ela vai ver isso tudo. Tem uma frase que eu ouço de um canal, é do Red Letter Media, que em alguns reviews de filmes, que eles falam que depois que eu ouvi essa frase, é uma frase que eu concordo muito. Você não viu aquilo no filme, na série ou na animação, mas o seu cérebro viu. Aquilo passou voando pela sua cabeça, mas o seu cérebro pegou aquilo, captou aquilo. E é mais ou menos isso. Esses detalhezinhos fazem com que a gente destrua esse patriarcado cisno heteronormativo, onde um vilão, obviamente, é um incel. E quem é incel para essas pessoas? Qualquer pessoa que reclama. No caso, eu sou um incel para essas pessoas. Porque eu sou um reclamão. Porque eu discordo de várias coisas. Então, eles gostam de xingar quem? De incel? Pessoas como eu, pessoas que assistem o canal. Então isso tudo é muito planejado. Então é isso aí. O que você achou desse vídeo? Deixa um comentário. Compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal e até a próxima.